Olá pessoal, Rafael Moraes aqui e hoje nós vamos conversar sobre como usar o conflito para alavancar o seu projeto. Para quem não me conhece, eu vou deixar o link do meu perfil no LinkedIn, dê uma passadinha por lá, veja o meu perfil, clique em me seguir, tanto aqui no YouTube quanto lá no LinkedIn. Eu estou tentando postar sempre coisas interessantes lá no LinkedIn, vou começar a postar mais aqui no YouTube também. Então clique lá para me seguir, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, o conflito, ele acontece em qualquer ambiente de trabalho sempre que pessoas têm opiniões divergentes. É normal e é natural que ele aconteça. E para se resolver o conflito, independe da sua posição hierárquica na empresa. Sendo um contribuidor individual ou um líder de um time, você pode usar de ferramentas para resolver esse conflito a favor da empresa, para beneficiar um time, para beneficiar a empresa como um todo. Então, pessoal, para clarificar, um sintoma clássico em times de projeto de conflito mal gerenciado é básico e é clássico. Você já participou de alguma reunião em que a discussão começa e ela parece não ter fim, e no fim das contas a gente termina a reunião e o assunto que deveria ter sido discutido não foi nem abordado, porque a gente se perdeu em um outro assunto que começou e foi sem freio e acabou que a 1 hora da reunião passou e a gente não teve tempo de chegar no tema principal. Pois é, esse é um sintoma clássico de conflito mal gerenciado em times de projeto. E como gerenciar conflito? Bom, eu escrevi um artigo no LinkedIn, passei pelas formas clássicas descritas por Thomas e Kuhlman lá em 1974, nada novo aqui. Essa teoria tá por aí, pessoal, há muito tempo. Eu vou descrever aqui o método mais benéfico, digamos assim, para um time, que é o método de colaboração. Lá no meu artigo eu descrevi todos os 5 métodos, então colaborando, competindo, acomodando, comprometendo e evitando. Então todos lá, dê uma lida no artigo, se restaram dúvidas, comente lá, faça sua pergunta, eu vou tentar responder todas. E enfim, vamos direto para o que interessa, que é o método de colaboração para resolver conflito. O conceito aqui é que nós vamos encontrar uma alternativa em que os dois lados ganhem. E é aí que está o benefício para a empresa. Usando esse método, você força os indivíduos a pensar mais, a pensar maior, pensar numa solução que não seja ruim para um dos lados e que não seja uma situação de comprometimento, em que a gente se encontre no meio termo. Todo mundo cedeu um pouquinho, ninguém ganhou. Todo mundo cedeu, foi um empate. Então a ideia aqui com colaboração é de encontrar vitória para os dois lados. E como isso é possível? Por exemplo, numa reunião em um time de projeto fazendo design de um carro. Sempre há conflitos entre engenharia, o time de design, o time de marketing. Uns querem um carro mais agressivo, com uma aparência mais legal, mas aí a engenharia não consegue encaixar todos os componentes precisos ali naquele design. Marketing quer pôr um carro no mercado com uma economia boa de combustível, mas não tem como reduzir peso mais do que os padrões atuais. Enfim, sempre há discussões e pensem assim, se essas discussões do passado nunca tivessem sido discutidas e resolvidas por um método colaborativo, a gente nunca teria chegado num design de carro que a gente tem hoje, que é mais leve, mais seguro, mais econômico e tem melhor performance do que há 20, 30 anos atrás. Não é verdade? Alguém ali no passado pensou assim, pô, mas com o que eu tenho hoje aqui eu não consigo atender os gostos de marketing e os gostos do pessoal de design. Eu preciso desenvolver um material novo, com maior resistência, que eu possa usar uma espessura menor. Esse pensamento surgiu lá atrás, muito provavelmente de discussões colaborativas. Alguém pensou, falou, não, eu não preciso perder para o time de marketing ganhar. Marketing pensou, eu não preciso perder para um time de engenharia ganhar. Vamos todo mundo ganhar. Mas aí, pessoal, como usar a colaboração
para resolver um conflito ou para intermediar um conflito? A minha sugestão é aqui que você parta de um princípio de que as duas partes discutindo têm um objetivo em comum. Então tenta achar esse objetivo em comum. E sempre que a situação estiver saindo de controle, se acalorando, volte ali para aquele objetivo em comum. O que a gente quer? A gente quer pôr um carro vencedor no mercado, um carro que atrai o consumidor e que dê uma experiência boa para esse consumidor. Então, tanto eu como marketing, quanto eu como engenharia, nós dois estamos atrás desse mesmo objetivo, de colocar um produto vencedor no mercado. Vamos trabalhar junto para achar essa solução? Segundo ponto, empatia, pessoal. Coloque-se sempre no lugar da outra pessoa. O que aquela outra pessoa está buscando? O que é importante para ela? O que é importante para você? Tente explicar para essa outra pessoa de uma forma amigável, não de uma forma confrontacional, de uma forma ríspida. Tente explicar para essa pessoa de uma forma amigável o que você está querendo, qual que é o seu motivo maior, o seu objetivo ali naquela discussão. Tente entender também qual é o objetivo da outra pessoa, extraia isso dela, faça perguntas. O que você está querendo, onde você está querendo chegar, qual é a sua ideia, por que você está me propondo isso. Use perguntas para descobrir mais sobre a pessoa. Terceiro ponto, tente trocar o mas pelo e nas suas frases. Presta atenção em como você está conversando com a outra pessoa. Sempre que você usa o mas, você está se contrariando depois da primeira frase que você falou. Então você poderia até estar concordando com o que a pessoa está falando. Aí você usa o mas e se contraria. Então, poxa, fulano, eu entendi a sua ideia, a ideia é bacana, mas... Aí você vai e discorda do comentário da pessoa, ou seja, fica meio confuso para a pessoa entender, fica difícil para você se passar como uma pessoa que está tentando colaborar. Troque esse mais pelo e. E faça o exercício, você vai perceber que você vai partir para uma forma mais colaborativa de se aproximar e de conversar com os outros. Então, poxa fulano, eu estou entendendo o seu ponto aqui e eu gostaria de adicionar nele. Entendeu? Você vai colaborar. Preste atenção também para conflitos que são recorrentes. Então você tem um conflito ali com alguém já de muito tempo que tem acontecido. Às vezes nesse tipo de situação a colaboração é meio complicada. Às vezes para esse tipo de conflito você tem que buscar alguém mais experiente em resolver conflito para abordar temas para tentar realmente achar a causa raiz do conflito. Às vezes tentar partir do nada para uma colaboração em um conflito que já existe há muito tempo, alguma rusga ali com alguém, pode ser mais difícil, pode não ser o caminho certo. Então preste atenção nesse pontinho aí antes de usar a colaboração para resolver seus conflitos. Uma dica bônus que eu gostaria de deixar aqui é a questão de diversidade cultural no ambiente de trabalho e como as pessoas de culturas diferentes lidam com conflito. Um exemplo aqui é que o povo europeu, num geral, tende a ser mais direto na hora de resolver conflito. O norte-americano também tende a ser mais direto e confrontacional na hora de resolver conflito. Então, a pessoa vai debater ali numa reunião, eles vão expor a ideia deles de um modo mais direto. Eles vão se opor a uma ideia em uma reunião de uma forma mais direta e para um povo latino, ou no extremo desse espectro aí para um povo oriental, num sentido geral, que tende a não entrar em conflito, a ter mais resistência para entrar em conflito, isso pode parecer meio indelicado, pode parecer uma situação difícil de lidar, mas tente entender que as pessoas estão vindo dessa parte cultural, que tem a tendência, uns têm a tendência de entrar mais em conflito, outros têm a tendência de evitar. Então, para você que trabalha num time global, tente prestar atenção em como pessoas de culturas diferentes tendem a entrar ou evitar conflito. Essa é uma dica aí, é importante que a gente saiba que aqui a gente não pode generalizar. Eu já conheci alemães que não gostam de conflito, que evitam, já conheci muito brasileiro, latino,
que adora entrar em conflito, então não vamos generalizar. Aqui é para ter uma ideia do que um povo de diferentes culturas tendem a fazer. Então, pessoal, a dica final aqui para hoje é: seja intencional na hora de resolver um conflito, na hora de solucionar um conflito. Seja intencional. Entenda o que está acontecendo e aplique a melhor prática para resolvê-lo. Preste atenção com qual tipo de solução de conflito você se sente mais confortável. Dependendo da sua personalidade, do seu tipo de pessoa, você tem um certo modo de resolução de conflito. Umas pessoas tendem a sempre acomodar, deixar os outros vencerem, outras tendem a ser mais confrontacional, a ser mais competitivo. Preste atenção no seu tipo e tente adaptar para você usar sempre o melhor método quando você estiver cara a cara com um conflito. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha aqui para dividir com vocês hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like aqui no vídeo. Compartilhem o artigo, compartilhem o vídeo sempre que possível. Aí tentem alcançar o máximo de pessoas que puder para a gente passar essa informação adiante. Se teve algum momento que você gostou do vídeo, alguma informação que eu contribuí aqui que abriu seus olhos para algo novo, diferente, comente aqui embaixo. As pessoas que assistem o vídeo às vezes não se atentam um pouco a esse ponto, é uma forma legal de contribuir também, de espalhar o conhecimento.